Obrigada bom dia! pelo convite. Prazer estar aqui com você. E Lauci, te amo, viu? Tudo de bom pra você. É uma pessoa especial. Lauci tá artesão. feliz. Ih, essa é das antigas. Essa é, da minha turminha. Nem vamos falar dos quantos Não. anos. Ô, Del Carmen, fala um pouco dessa guirlanda. Você fez aqui, o coelhinho, ele veio e pum, ele Tá bateu. entrando aí na nossa Páscoa e essa perna, ela tem movimento. Então vou ensinar um segredo com a coleção de Páscoa 2019. Prazer estar representando Fernando Maluí e um beijo especial para Iraci, que me chamou. Iraci também tá tá sempre muito contente. Ali era aquele pote de sorvete que você deu uma cara nova para ele, né? E acabou colocando os tecidos por fora também. Sim, pode colocar os ovinhos para dar de presente, né? Foi dica também da Iraci, ela encapou, faz o que quiser com o tecido. Você pode encapar, você pode criar os ovos, você pode fazer o chocolate e imitar os bombons. E a decoração da sua Páscoa, você pode colocar os coelhos com os tecidos numa gaiola, porque passarinho tem que estar voando na natureza, não em gaiola. Tem a gaiola lá, não sabe o que fazer? Coloca a roupa do seu coelho nos tecidos. Achei que vai dar um interessante. toque, né? Achei interessante que você envolveu o ovo de Páscoa. De repente você compra um ovo de Páscoa simples, né? E você coloca um tecido diferente nele e já dá um up. Dá uma vida nova, né? Olha o tamanho desse ovinho. Isso aí é para a família toda, hein? Esse é. Como é que a gente começa então, Del Carmen? Nós utilizamos aqui a coleção de Páscoa. Aqui nós temos o tricoline primitivo, o Faustão. Usei também o linho no coelho. Eu fiz um coelho bege que eu utilizei o linho, que você na loja tem uma gama de tecidos que a gente se perde. Sim. A gente do artesanato quer utilizar tudo. Então combinem entre si. Foi feita a guirlanda, um aro de mato seco. Vocês comprem no mercado assim. Eu encapei numa fita ou uma tira de tecido, você pode estar encapando. A nossa original tem 42 centímetros. Se você tiver um aro menor, você diminui o tamanho da sua perna ou da sua peça. Essa perna, por exemplo, ela tem um movimento que a gente vai estar colocando um espaguete com um arame. Não é aquele espaguete de piscina, é um espaguete que a gente compra no mercado, ele tem 1 centímetro e eu coloquei o arame. Por quê? Você pode dobrar, você pode colocar o coelho do jeito que você quiser. Vai dar mobilidade. E não vai machucar a criança. Vocês têm que colocar o arame de 18, número 18, dentro desse espaguete. Então, como é que a gente vai estar fazendo? A gente pega a modelagem, que eu já deixei disponibilizada para o programa. Os moldes lá no nosso site, obrigado. E nós fazemos assim, as pernas, sempre a gente vai estar utilizando o tecido duplo, vocês veem, risquem, e a parte de baixo a gente vai estar riscando também, aqui um tecido só para fazer a parte inferior dos pés. E eu vou estar recortando com o termocolante que vocês gostam de utilizar, risquem, fixem no ferro e depois vocês vão recortar 3 círculos de 1 centímetro e a parte inferior. Para que ele não saia, vocês deverão caseá-lo toda a volta. Utilizem a máquina que vocês têm na sua casa aqui, por exemplo, o Ateliê na TV, vocês têm N máquinas que expliquem bem o caseado. Ah, não tem máquina? Faz o caseado à mão. Não é por isso que vocês vão deixar de fazer. Vocês vão estar recortando aqui no risco a parte inferior do pé e vocês vão estar costurando nessa linha. Não deixem margem de costura. Vocês risquem e cortem a parte inferior, quanto o solado, vocês cortem no risco. Por que no risco? Para que não dê problema na hora de fechar. Eu pego direito com direito, pego o meio daqui e passo uma costura à volta. A modelagem tá certinha, não vai ter nenhum erro na hora de costurar. Pé de máquina, veja a máquina se é 0,75 ou 1 centímetro, costurem, desvirem a sua peça e vocês terão o pezinho prontinho. Olha, eu fiz um caseado na cor original do tecido aqui primitivo rosa, coloquei a linha rosa, costurei e formei o pezinho. Como é que eu vou dar estrutura a esse pezinho? Eu vou pegar um enchimento acrílico e vocês vão estar preenchendo toda a sua peça. Então vocês vão repetir o mesmo processo
Na outra pata, claro. Aí nós vamos fazer uma orelha com movimento. Essa orelha de movimento, a gente pode estar colocando um arame à volta dela. Eu coloquei, sabe o que? Um latão. Vocês peguem uma lata de refrigerante, passa uma palha de aço, cortem o formato da orelha e coloquem por dentro. Não vai machucar. E aí você vira do jeito que você quiser. Você pode enrolar e dobrar que ela vai pegar o movimento. E a criança vai brincar, ela não vai furar. É aí, pode enrolar como você quiser, aí, doutor, que ela vai e volta. Olha, vai dobrando, não né? é mais fácil que o arame? Eu achei. Então você pega lá, não quer lixar, pega a parte prateada e coloquem pra frente. Senão, se for vermelho ou amarelo, vai estar aparecendo que é branco, no tecido. Então, como é que eu vou fazer a orelha? Mesmo processo, olha, eu utilizo o tecido duplo, tá? Eu risco a orelha, fixo o recheio dela com o tecido primitivo, vou casear e eu faço o seguinte, olha, para dar certinho a minha orelha, eu desviro, pego a modelagem, risco pelo lado para dar certinho, porque senão vai ficar torto e vai aparecer o risco. Então eu vou estar costurando a volta, claro, sempre dando o retrocesso para que não descosture a sua peça. Vou desvirar a orelha e ela já fica bonitinha. É um toque a mais na sua peça. Ficou uma graça essa orelha dobrando. Ficou, né? Muito legal. E aí o que a gente vai fazer? A gente coloca um alumínio aqui dentro, no formato da orelha, ou não quer o alumínio, põe um arame 18 e dá um nozinho embaixo. Eu coloco o alumínio por causa da acidentes, vamos evitar acidentes, que a criança vai lá toda hora mexer e ela vai acabar se machucando e não é isso que a gente quer. Então, as patas e as orelhas estão prontas. A orelha não pôs vestimento, só na pata, né? Sim, só na pata. A orelha, o alumínio ou o arame, se quiser. Então, como é que eu vou estar trabalhando o meu coelho? Eu quis fazer um coelho bem gordinho e bem aqui avantajado, porque eu queria colocar um bombom para a gente estar trabalhando um pompom aqui nessa peça. Então eu peguei, dobrei novamente o tecido, sempre o mesmo processo, a parte dupla, fiz a modelagem. Se o seu aro for pequeno, diminua aqui na perna do seu trabalho. Se ele for maior, dá uma esticada aqui, tá? Então depende do aro que a pessoa tiver para estar utilizando na confecção da peça. O nosso aro mede 42 centímetros e essa modelagem que está disponibilizada está certinho com esse tamanho de tá até o site aí, atelenatv.com.br, os moldes estarão disponíveis lá gratuitamente, que a Del Carmen liberou para vocês os moldes dessa aula. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos riscá-lo, mesmo processo, ó, tecido duplo, vocês farão dois lados, claro, porque nós temos duas pernas, vai estar riscando do outro lado, risquem, e aí vocês vão costurar. Eu faço assim, ó, costuro de um lado, trabalho o retrocesso, vou trabalhar esse lado com a máquina de costura até aqui, retrocesso, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Essa parte aqui eu sempre deixo meio centímetro a mais para margem de costura. Na modelagem das calças, que é calça e corpo aqui, nós vamos deixar margem de costura, tá? Perfeito. Então eu vou repetindo, esse lado, esse aqui. Vou riscar do outro lado, vou riscar dos dois lados e costurar. Depois que eu costurei os dois lados, eu abro a peça e vou fechar essa parte que a gente chama de cavalo. Nós vamos fechar essa parte aqui da minha calça, tal que ela fica assim. Olha esse tecido lindo que parece um chocolate. Como ele fica bonitinho também, graça, né? Muito legal. Então, a gente costurou as laterais, a parte inferior eu dei um alinhavo, a parte inferior do outro lado a mesma coisa. E o que eu fiz aqui? Eu passei um zigue-zague em toda a volta e passei um elástico na minha peça. Aqui eu usei uma agulha de tapeçaria sem pontos, vocês podem colocar aquele passante de elástico que vocês quiserem. Por que eu deixei aqui arredondado? Para ele deixar ele bem avantajado. Que geralmente o brasileiro, né, tem a parte bem gordinha, né? Então vamos caprichar no nosso coelho. Peça de Páscoa, né? Coelhinho da Páscoa. Comeu muito chocolate. Tá gordinho também, né? E aqui, como é que nós vamos fazer?
A graça da minha perna vai ser essa. Eu vou pegar esse espaguete com o meu arame e vou colocar de um lado, ó. Vou colocar do outro, tá? E aí eu venho com a minha bota ou pata, vou encaixá-la aqui, ó. E já vou encaixar o espaguete um pouco mais pro fundo. Claro que essa pata aqui já tem que estar um pouco mais cheinha. Eu trouxe uma pronta para vocês visualizarem. E vocês vão colocando esse enchimento até onde vocês quiserem. Vai até lá embaixo e vai encher. Não há necessidade de deixar ele muito grosso e duro. Por quê? Eu preciso daquele movimento da dobra da perna. Sim. Se eu quiser colocar ele entrando, eu posso colocar colada essa parte aqui da cintura e com as patas para cima. Também ficaria bonitinho na nossa guirlanda. Mais uma sugestão. Também. Então, o que, que a gente vai fazer? Essas pernas, vocês poderão trabalhar em sacolas, saindo de sacolas. Vocês poderão decorar as paredes de uma festa, de uma casa que vai ter a festa de Páscoa, ou em escolas. Escolas que a gente tem muita decoração com Páscoa, que as crianças adoram. Então, como que a gente vai fazer aqui, Dotan? Nós vamos colocar desse lado e desse outro. Aí eu trouxe uma aqui, ó. Olha que bonitinho esse branco com os coelhos, gente, que graça que ele fica. Claro, aqui eu já enchi bem, tenho aqui meu espaguete, olha, vocês estão vendo o espaguete já saindo? Passem uma cola, eu dou umas pontadinhas com uma agulha para ele não ficar correndo muito e depois vocês vão embutir esse espaguete aqui no meu corpo. O corpo fica bem gordinho e para dar graça eu coloquei. Pode ser um babadinho com uma renda. Vocês poderão colocar um bordado inglês. Aí é um acessórios que tiver, precisa dar o acabamento, sabe, Dotan? Porque essa linha aqui, ela fica feia e a gente tem que se preocupar com o acabamento da peça. Aí eu acho que eu coloquei, foi um bordado em inglês na nossa peça, né? Então aqui, qual a graça? Pra gente dar a parte de trás dele, colhem o pompom. O pompom vocês podem enrolar a mão, dar nó. Ah, não quer pôr pompom? Põe uma outra coisa, um lacinho, o que vocês quiserem a sua peça. Então vocês veem que nós temos uma diversidade de tecidos e tons que você vê. Olha o marrom, que graça, e olha o tecido branco com a mesma decoração. Bem, né? E que diferença que dá na decoração, né? Aproveitar já que você está falando dos tecidos, vocês viram aí o telefone do Fernando Maloy, e aqui tem algumas dessas coleções aí, ó. São lançamentos, coleção 2019, hein? Estou mostrando para vocês em primeira mão, sempre com muita variedade, qualidade Fernando Maloy, que o Brasil inteiro conhece, cores, bem cor de Páscoa mesmo, para você poder trabalhar bastante, não só na guirlanda, como também em ovos de Páscoa e outras sugestões, 100% aí digital, algodão, né? Você tá vendo aqui, ó, 100% algodão, esse é tanto tricoline estampado como essa que é digital, ó. Olha que linda que ficou. Acesse o site para conhecer um pouco mais. Aqui eles trouxeram no ovo de Páscoa, que eu achei interessante, né? Você compra o ovo de Páscoa aí para a família toda e ele tem às vezes aquela embalagem feia da marca mesmo, às vezes um ovo simples, por que não? E aí você coloca uma embalagem daquele up. E aí o presente, acho que o tecido fica mais importante que o ovo, fala a verdade, né? Com um tecido desse aí, vão se preocupar mais com o tecido do que com o ovo, mas é tudo Fernando Maloy, como é bom falar do Fernando Maloy, que a gente sabe que é qualidade, variedade. A loja todo mundo conhece aqui em São Paulo, mas tem muita gente que acaba visitando o site e as redes sociais também. Agora a parte mais gostosa, a parte da decoração. Então, aí vocês vão inventar o que vocês quiserem. Eu recortei um coelho em linho e costurei, nem desvirei. Olha que bonitinho ficou esse linho deles, é perfeito. Eu utilizo muito em bolsa, ele é muito bonito. Para nossa cenoura, eu risquei, olha, simplesmente uma cenourinha simples. Recortem o enchimento, pegamos o tecido verde da coleção de Páscoa 2019, enrolamos e colocamos aqui. Então, o que que eu coloquei na nossa guirlanda? O ar encapado com o que vocês quiserem. Vocês colocarão cenouras, o ovinho. Aqui é de isopor, põe um laço com uma decoração. Aqui eu fiz com fio, com cola, o laço do tecido. E a parte superior, o que que eu fiz? Eu costurei a máquina, um retângulo, desvirei para o laço ficar mais bonito. Porque aquele que a gente fica aqueles fios,
não fica tão bonitinho. E eu coloquei um sobre o outro, se vocês puderem visualizar, para dar uma graça. E a própria continuidade do laço, o que que é? É uma tira de retângulo que eu costurei de um lado, costurei do outro e desvirei e coloquei aqui. As pernas foram fixadas com a cola quente. E outra coisa que eu coloquei, eu peguei umas flores que eu tinha lá para dar uma graça também. Sempre pega tudo que você tem mais um pouco lá, né? Aproveita. Põe flores, põe o laço no próprio tecido, não tem a fita? Caprichem no laço, no tecido e coloquem sobre a sua guirlanda. Aqui, olha, simplesmente, olha, um retângulo, um quadrado, pega uma bolinha até maior, fechem, amarrem com uma linha, põe um laço e faça a decoração de como vocês quiserem. Aproveitem os materiais que vocês têm na sua casa. Aqui, por exemplo, vocês podem pegar lã ou linha, passa na cola branca numa bexiga, deixa secar, faz e vai colando como você quiser. E as pernas, você tem esse movimento. Se você quiser pegar a guirlanda para a gente mostrar, fazer esse favor. Só pra Obrigado, olha. Vocês poderão fazê-la como vocês quiserem. Olha, eu quero colocar mais para cima, dá para virar. Eu quero colocar ela colada com a cintura saindo, caindo, também vai ficar uma graça. Então, a graça aqui é o movimento que você dá às suas E a criançada, viu, Carmen? A criançada, vai adorar, vai adorar brincar. Se puderem participar com a mamãe, com a vovó, com a titia, desse momento de preparar junto essa guirlanda, tenho certeza que elas vão gostar muito. Momento único em família, a Páscoa é um momento para reunir a família, né? E a Del Carmen deu um show com os tecidos Fernando Maloy, coleção de Páscoa. Del Carmen, você está dando curso, vendendo material? Como é que é? Peça pronta? O que está dando a correria de 2019? Modelagens de bolsas, que eu fiz curso de modelistas, workshops bastante, as pessoas têm pedido. E eu não estou mais com o ateliê, porque eu não dou mais conta. É muita coisa, eu acho que a gente tem que fazer bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer. E as aulas da faculdade também esse ano eu não vou dar, gente. Não dá. É uma coisa ou outra. Tá certo, é a Del Carmen que gravou comigo, olha, há muitos Desde e muitos início. anos, viu? Eu lembro dela vindo com muita reciclagem, ela trouxe nesses anos aí muita reciclagem, muitas ideias para você reaproveitar materiais que você tem em casa e costuma jogar fora. Nesse ano que o ateliê completa 15 anos, com certeza a gente vai colocar alguns vídeos que a Del Carmen veio lá no começo, ela estava me falando nos bastidores que eu tinha cabelo. É brincadeira, gente? Tinha bastante. Bastante eu não sei, mas tinha um pouquinho.